a atenção de um assunto que o Brasil todo está vendo, está acompanhando, uns mais de perto, outros mais de longe, mas que todos nós estamos vendo de alguma forma, que são as chuvas que atingiram o estado de Pernambuco nesse último fim de semana. E a situação por lá, gente, infelizmente é crítica, é muito grave. Tem muitas pessoas, olha, aí você está acompanhando um pouquinho de imagens dos trabalhos de resgate. Aconteceram muitos deslizamentos de terra, várias casas soterradas. O último número atualizado do governo estadual de Pernambuco, 106 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Então, ou por alagamentos, ou a maioria em deslizamento de terras, de morros, aí dessas encostas, onde ficavam várias casas. Ainda existem 10 pessoas desaparecidas, 6.198 desabrigados, são quase 7 mil pessoas que perderam tudo, aí perderam a casa, perderam todos os utensílios, perderam tudo, e 24 cidades do estado de Pernambuco estão em situação de emergência. O pessoal dos bombeiros, da polícia, da Defesa Civil de Pernambuco receberam ajuda de outros estados, estão recebendo verba também do governo federal para ajudar nesse trabalho de resgate, mas todo esse esforço ainda não é suficiente porque é muita gente. No total, são 90 mil pessoas, mais ou menos, até mais de 90 mil pessoas que foram, de alguma forma, afetadas pelas chuvas. Então, ou que perderam um familiar, tem gente que perdeu a família toda, infelizmente, ou que perderam a casa, que perderam todas as roupas, perderam tudo. Então, a gente está hoje, aqui na Rede Século XXI, fazendo um esforço mesmo, um esforço coletivo e nacional, contando com o carinho de todos vocês que estão assistindo a gente, para que de alguma forma a gente consiga ajudar pelo menos um pouquinho essas pessoas que estão passando por toda essa tragédia. Como eu falei até no início do programa, a gente quer dar uma ajuda espiritual com a oração que todos os nossos sacerdotes estão fazendo aqui ao longo do dia, e a gente quer também dar uma ajuda material, mas uma ajuda que realmente vai chegar a quem precisa. Por isso que a gente fez questão de trazer aqui para o Mulher.com ao vivo a Neilda Pereira, que é secretária executiva da Cáritas Regional Nordeste 2. A Cáritas está com uma campanha em parceria com a Arquidiocese de Olinda e de Recife para ajudar todas as pessoas afetadas pela chuva. Neilda, boa tarde. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Agradecer por essa oportunidade de levar um pouco da realidade que a gente tem enfrentado nas últimas semanas aqui na cidade do Recife, na região metropolitana. Neilda, para a gente que não está aí pertinho de vocês, né, para nós que estamos acompanhando toda essa situação pela televisão, pela internet, você pode contar um pouquinho para nós como que está essa situação, como é que está o dia a dia de vocês aí na região metropolitana do Recife? Pois é, Marina, nós desde sábado, mais precisamente, toda a nossa equipe está em campo. No sábado, pela manhã, né, nós fomos surpreendidos com a notícia em toda a mídia no estado e também nacional, dos desabamentos, das vítimas, dos desabrigados. E no sábado, à tarde, nós lançamos a campanha, né, SOS Recife, região metropolitana, em comunhão com a Arquidiocese de Olinda e Recife, sendo coordenada pela Cáritas Arquidiocesana. Então, nós da Cáritas Regional estamos dando todo o apoio, seja na visita às comunidades, junto às paróquias, como também levar o nosso abraço, a nossa palavra de conforto, mas eu diria que fazendo uma grande mobilização nas paróquias, né? A nossa igreja, ela está junto das pessoas, ela está a partir de cada comunidade, de cada periferia. Então, formou-se uma rede de paróquias nessa região e essa atuação tem sido muito incisiva, tanto na entrega de alimentos, como na entrega de produtos de higiene, material de limpeza, mas, sobretudo, nesse acolher, nesse cuidar. É importante dizer que muitos salões, né, das igrejas viraram abrigos
para receber as pessoas, para receber as famílias. Então, dizer desse grande mutirão que está acontecendo aqui na Arquidiocese, mas também reforçar a importância de que todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento possam contribuir com a campanha para que mais famílias, né, recebam esse apoio, mas receba, sobretudo, essa ação, né, efetiva, não só de alimentos, mas também de apoio nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo aqui na cidade do Recife. E é bonito ver esse comprometimento, né, e essa rede de apoio que se forma entre as paróquias, entre os católicos aí da região. Tenho certeza que pessoas também de outras religiões devem estar se unindo nessa campanha. E eu acho que é interessante a gente saber que tem uma instituição tão séria como a Caritas por trás dessa campanha, junto com a Arquidiocese de Olinda e de Recife, porque posso falar por mim, assim, eu, Renata, se eu vou doar, eu quero saber que a minha doação vai realmente chegar a quem precisa, porque infelizmente, né, Neilda, em outras tragédias recentes que nós vimos aqui no Brasil, né, na Bahia, por exemplo, que também foi muito afetada pela chuva no começo do ano, em Petrópolis também, a gente viu muitas e muitas doações, às vezes até toneladas de doações que estragavam, que os alimentos estragavam, que as roupas apodreciam, porque não chegavam a quem precisa. E aí eu tenho certeza que vocês estão coordenando isso muito bem, para que essas doações cheguem a essas famílias que precisam. Isso, Renata. Eu até te chamei de Marina, desculpa. Não tem problema, fica tranquila. Então, Renata, é exatamente isso que você coloca, né? A Caritas, nós somos um organismo da Igreja Católica no Brasil, somos vinculados à Conferência Nacional dos Bispos, temos uma atuação que nasce nas paróquias, nas dioceses, nos regionais e em âmbito nacional. A Caritas tem acumulado experiência nessa área de emergência, porque, infelizmente, essas situações têm sido recorrentes no nosso país, e muito mais agora, né, nos últimos anos, a gente tem vivenciado uma grande mudança em relação às mudanças climáticas, né? O próprio Papa Francisco tem insistido numa nova forma de relação entre o homem com a natureza. A Laudato Si é um chamado do nosso Papa nesse sentido, e a Caritas abraça essa causa, faz parte da nossa missão. O nosso fundador, Dom Helder Câmara, né, muito inspirado naquela época, foi arcebispo de Olinda e Recife, e ele muito nos motiva a partir do seu testemunho, quando aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife visitava os morros, visitava as comunidades e despertava nas comunidades a importância da organização. Então, é importante dizer que esse momento é fundamental, essa grande rede de solidariedade, esse grande mutirão, mas o pós-enchente é tão importante quanto esse momento atual. E a gente conversava, Renata, hoje pela manhã na Cúria, com o nosso arcebispo Dom Fernando, com os padres, a importância da nossa igreja discutir essas questões. Nós precisamos discutir as mudanças climáticas, nós precisamos discutir pautas de saneamento básico, de saúde, de educação, porque quando acontece esse tipo de situação, infelizmente é o povo mais pobre, são os mais vulneráveis que são afetados. Então, nós como igreja, que estamos diretamente presentes nessas comunidades, nós precisamos entender que esse debate precisa acontecer, porque ele tem uma relação direta com as nossas vidas, com a vida dessas comunidades. Então, é importante essa mobilização, e aí o Brasil tem se mobilizado, a gente tem recebido muitas mensagens de solidariedade, de apoio, mas aproveito a oportunidade no programa e reforço que nós, igreja, precisamos fazer esse debate. Ele é tão importante quanto essa rede, né, que acontece, que se organiza, como você muito bem citou, foi na Bahia, foi em Minas, foi em Petrópolis, agora em Recife. Então, essas questões não podem passar despercebidos e não podem exigir de nós todo um esforço, né, quando é necessário, que é importante, mas eu reforço, o pós-enchentes, o retorno dessas pessoas para as suas casas, e são casas construídas em lugares
que não é possível que seja construída. Então, para isso precisa existir uma política habitacional. Então, são pontos importantes nessa discussão e nessa situação que hoje Recife está vivenciando, mais de 100 mortes, né, mais de 6 mil desabrigados, e nós não podemos achar que essa é uma situação que a gente tem que se preparar para agir. Nós precisamos nos prevenir, e para isso é importante um diálogo da sociedade, do poder público, das comunidades. Só assim nós vamos conseguir avançar na mudança efetiva dessas realidades. E aí eu até aproveito para te perguntar, Neilda, as autoridades deram algum alerta antes das chuvas acontecerem? Porque hoje a gente tem um serviço de meteorologia que é bastante preciso e bastante eficiente, consegue prever que a temperatura vai cair no sul do país na semana que vem, que vai ter uma chuva forte. A população de Recife recebeu algum alerta? As autoridades tentaram tirar essas pessoas dos locais de risco antes que essa chuva toda caísse por aí? Não houve essa ação de tirar a população das áreas de risco, Renata. Houve um alerta da Agência Pernambucana de Águas e Climas, que previa uma chuva torrencial, mas infelizmente não houve iniciativa por parte do poder público dessa região. É importante dizer que nós não temos apenas a cidade do Recife afetada, nós temos a região metropolitana, municípios como Camaragibe, como Jaboatão, como Olinda. Então, esses municípios, nós tivemos sim um alerta da Agência Pernambucana de Águas e Climas, mas não houve, né, essa ação de tentar tirar essas famílias antes que isso pudesse acontecer. É uma pena, a gente abre até espaço. Se tem alguém das autoridades aí assistindo e acha que não foi bem assim, o nosso espaço está aberto aqui para vocês dizerem que foi dado esse alerta, se foi ou não. Neilda, para as pessoas que perderam tudo agora, que as perdas humanas, infelizmente, a gente não tem como reparar, a gente tem como rezar por essas famílias, pedir que Deus ampare todas essas famílias e receba quem se foi, mas para quem ficou e perdeu tudo, qual a maior necessidade das pessoas nesse momento? A maior necessidade nesse momento, Renata, são alimentos, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, colchões e cobertores. Essa é a necessidade, eu diria que primordial, para que essas famílias consigam, aos poucos, ir voltando à sua vida, né? É claro, e eu reforço, né? Essas pessoas que morreram não voltam. Nós tivemos uma situação que é importante dizer, de uma família que perdeu 11 pessoas. Então, o que significa isso para quem ficou? Como é que essas pessoas vão reconstruir a sua vida, né? Então, a gente pede muita oração, mas a gente pede, sobretudo, solidariedade do povo brasileiro, não só da Igreja Católica, mas de outras organizações, dos poderes públicos, que, de fato, não vejam isso como mais um capítulo, mas que essas situações mudem a forma com que as políticas chegam até as comunidades, sobretudo a quem mais precisa. Então, você que está nos assistindo, pode contribuir conosco, né? Nós estamos fazendo a campanha através da Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife, temos um Pix que está sendo disponibilizado e com esse recurso nós vamos estar atendendo essa necessidade que nesse momento é essencial. Alimentos, materiais de higiene pessoal, produtos de limpeza, colchões e cobertores para essas famílias. Renata, é importante te dizer que nós estamos nessa região atuando com mais de 15 paróquias. Essas 15 paróquias têm feito um trabalho muito bonito, em rede, de solidariedade, abrigando as famílias. No último domingo, nós visitamos uma comunidade onde o padre estava lá no carro, estava se molhando, estava levando alimento para as famílias. Então, a igreja está presente nessa realidade, a igreja está com as pessoas, mas eu queria que a gente não ficasse, e tenho dito muito isso aqui na Arquidiocese, todo esse nosso movimento é importante, mas nós precisamos discutir o estrutural.
Nesse momento, as famílias precisam do nosso apoio, precisa do nosso cuidado, né? Precisa da nossa atenção, de chegar junto a essas realidades, mas nós não podemos nos acostumar com essas realidades, porque quem morreu não volta, quem ficou vai carregar para o resto da vida marcas muito profundas de ver as suas casas sendo invadidas por água, perdendo tudo, sem poder, né, dar passos, né, de cuidado, de manter a sua família. Então, eu gostaria de pedir, né, além das orações de todo o Brasil, pedir também que quem está nos assistindo, os órgãos públicos, as organizações que acompanham essas comunidades, nós não podemos nos adaptar com isso. Nós precisamos aprender a conviver com a natureza, mas nós precisamos cuidar de quem mais precisa. E essa conta não pode ser assumida pelos mais pobres e pelos mais vulneráveis. Sempre a conta acaba sendo paga por eles, né? E você tem muita razão no que você disse, Neilda, porque se a gente for ver, em 6 meses, nós tivemos 4 grandes tragédias aqui no Brasil relacionadas à chuva. Então, na Bahia, em Minas, em Petrópolis e agora em Recife e nas cidades ao redor. E o Brasil é um país que é tropical, que chove muito mesmo, e essas populações mais pobres, eu tenho certeza que elas não constroem as casas em área de risco porque elas querem morar ali. É porque elas não têm para onde ir. Então, como você falou, é um debate que realmente é muito importante, que a gente precisa agir, que a gente precisa cobrar, sim, de todos os nossos governantes em nível municipal, estadual e federal, para que essas pessoas não continuem morrendo e perdendo tudo que têm. E você lembrou bem também a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si', que fala sobre o meio ambiente e que pede para que a gente cuide da nossa casa comum, que é o planeta Terra. Então, se não está bom para mim, não está bom para o meu irmão também. Então, a gente tem que cuidar, porque infelizmente essas situações, elas vão ser cada vez mais frequentes. Se você ainda não sabe como que o aquecimento global, como que as mudanças climáticas afetam a nossa vida no dia a dia, é dessa forma. É cada vez com essas tragédias mais frequentes. Então, isso é uma conta de todos nós. Todos nós precisamos ajudar. Vamos falar então dessa campanha da Cáritas Regional Nordeste 2, junto com a Arquidiocese de Recife e de Olinda. Se você mora perto aí de Recife, pode ir pessoalmente então levar essas doações, como a Neilda falou, alimentos não perecíveis. Essas famílias precisam também, então, aí de roupa de cama, lençol, travesseiro, toalhas, roupas mesmo. Então, se você mora aí pertinho, pode levar até a sede da Cáritas. E se você mora um pouco mais longe, em outros estados, em cidades mais distantes, a Cáritas tem um Pix. Você pode depositar o valor que você quiser para a Cáritas, que eu tenho certeza que vai chegar até as mãos da Neilda. E ela vai ajudar a distribuir para quem precisa. Nós disponibilizamos nas nossas redes sociais, tá? Todos esses contatos da Cáritas, tanto o endereço deles em Recife, quanto o número do Pix. Então, você pode entrar no Instagram, no Facebook do Mulher.com, da Rede Século XXI. Nós deixamos todos os endereços e o Pix lá. E, Neilda, toda ajuda que vier é bem-vinda, né? Sim, muito bem-vinda, Renata. A gente conta muito com essa rede de solidariedade, né? Nós, brasileiros e brasileiras, somos muito solidários quando acontece esse tipo de situação. A gente tem recebido uma resposta muito positiva, não só das pessoas que residem no Nordeste, mas de outras regiões do país. Então, continuem nos ajudando. É fundamental manter essa rede de apoio através das paróquias. São as paróquias que estão próximas dessas realidades, então a gente precisa contribuir para que, nesse momento, essas famílias tenham o básico e o essencial. Eu penso que, nesse momento, é fundamental que essas famílias se alimentem, que elas consigam retornar aos poucos às suas casas, mas é muito importante que a gente, de fato, dê esse passo e dê um passo de uma outra relação com o meio ambiente, né? Então, a campanha está aí, a campanha está acontecendo, nós estamos tendo um bom resultado. Eu diria que nesses primeiros 3 dias
a gente faz um balanço muito positivo, Renata. Que bom. Mas como falei, atualmente nós estamos acompanhando 3.900 famílias. Possivelmente até sexta a gente chegue a 5.000 famílias. E tem demandas que chegam o tempo todo, né? O dia inteiro. Então, essa necessidade, ela de fato é real, está aí, está sendo colocado. Vocês trouxeram várias imagens de bairros, de comunidades aqui na cidade do Recife. Então, a gente precisa ampliar essa corrente, a gente conta com vocês para que juntos a gente possa amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias aqui na cidade do Recife e na região metropolitana. Para quem mora aí pertinho de vocês e de repente quer fazer um trabalho voluntário, vocês estão precisando de voluntários nesse momento também? Sim, estamos precisando de voluntários, inclusive abrimos ontem uma chamada nas nossas redes sociais. Importante dizer que a gente está incentivando que as doações de alimentos, né, aconteçam nas paróquias, de alimentos, de produtos de higiene, material de limpeza, que as pessoas doem direto nas paróquias. Caso alguém tenha dificuldade, pode doar na sede da Cúria Arquidiocesana ou na Caritas, mas a gente recomenda que seja nas paróquias, porque sendo nas paróquias, né, diretamente chega até as famílias e isso agiliza essa chegada das doações. Mas não sendo possível, recebemos na Cúria, recebemos através de repasse nas contas bancárias. Hoje mesmo, Renata, nós estamos entregando mais de 250 kits de alimentos na Cúria, né? As paróquias foram buscar, isso mostra que com sua doação, a sua doação chega direto a quem mais precisa e esse é o objetivo principal dessa grande mobilização. É que essas doações não fiquem perdidas, né? E as pessoas que mais precisam recebam de verdade. Neilda, agradeço demais a sua participação, passar todas essas informações para a gente. Eu tenho certeza que mobilizou muitos dos nossos telespectadores. Eu espero que chegue muita ajuda para vocês também, para amenizar pelo menos um pouquinho do sofrimento dessas famílias. Leve o nosso abraço para todas elas, para Dom Fernando Sabino também. E a Rede Século XXI está à disposição de vocês sempre que precisarem. Obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e estamos também à disposição de vocês. Obrigada. Então, olha, para você que está me assistindo agora, vou reforçar, nós deixamos nas redes sociais do Mulher.com e também da Rede Século XXI, todos os contatos ali da Caritas Regional Nordeste 2, da Cúria Arquidiocesana também, de Recife e de Olinda, se você quiser fazer uma doação. Então, você que é de pertinho aí de Recife, tem um endereço da Cúria Metropolitana, onde você pode levar a sua doação. Como a Neilda falou, se quiser levar até alguma paróquia também, pode levar. Para você que é de longe, que mora em outro estado, tem o número de Pix deles lá também, então a sua doação financeira vai se transformar em alimento, vai se transformar em roupa, no que essas famílias mais precisam emergencialmente agora. Agora a gente tem que ajudar, né? Então a gente abre esse espaço para que a gente possa ajudar, para que depois a gente cobre os nossos governantes, para que essas situações não voltem a acontecer.